Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. No ar dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente, que hoje temos um convidado aqui muito especial, é o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Boa noite, ministro, é um prazer recebê-lo aqui finalmente, depois de tantas tentativas aí, ensaios e erros nas agendas aí, para o senhor poder estar aqui conosco. Boa noite, Denise, é uma alegria para mim estar aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, como já disse o ministro, está aqui hoje, você deve estar sentindo a falta de José Maria Trindade, que por causa de um compromisso em São Paulo, não pode estar aqui hoje conosco. Mas o ministro Tarcísio de Freitas tem 45 anos, ele é carioca, já foi diretor executivo do DENIT, é consultor da Câmara dos Deputados, ou seja, um servidor público de carreira, e hoje ministro da infraestrutura e cheio de desafios pela frente, né, ministro? Para o ano que vem, um dos desafios que todo mundo lá no Congresso, pelo menos fala, e inclusive dentro do governo, é o orçamento. O orçamento de 2021 está muito apertado, tivemos este ano um déficit enorme. Como é que vai ser para o Brasil conseguir entregar obras, uma vez que o ano pré-eleitoral sempre é o ano das entregas, é aquele ano que dá para trabalhar sem a pressão da eleição logo ali na frente? Denise, o orçamento do ano que vem é muito parecido com o orçamento deste ano, né? Então, para se ter uma ideia, o orçamento do Ministério proposto pelo Executivo no ano passado era de 7,4 bi e no ano que vem 7,6 bi. Obviamente, no ano passado, nós conseguimos, com as bancadas federais, aumentar significativamente o orçamento. Houve uma compreensão que a emenda de bancada era um instrumento importante e potente para que a gente potencializasse investimentos estruturantes em alguns estados. E essa abordagem nós estamos repetindo com o parlamento este ano. Então, houve uma sensibilidade enorme dos parlamentares no ano passado e a gente conseguiu, com esses recursos, prolongar, né, estender as nossas obras. E o ano de 2020, para a infraestrutura, foi um ano bastante interessante. Nós concluímos, né, praticamente 80 obras até aqui, a gente deve fechar o ano com umas 85 obras entregues. Com pandemia e tudo? Com pandemia e tudo, porque nós não paramos nada na pandemia. Obviamente, com todas as cautelas, com todos os cuidados, né, no que diz respeito à triagem dos funcionários na chegada dos canteiros, espaçamento nos veículos de transporte, espaçamento nos refeitórios, nas áreas de trabalho, nos laboratórios, mas nós conseguimos manter uma condição de segurança e tocar as obras, que era muito importante. Nós tivemos canteiros, por exemplo, com mais de 1.200 funcionários, com pouco mais de 20 casos detectados, e todos foram afastados, retornaram ao trabalho depois, em segurança, não tivemos óbitos, então foi um resultado bastante expressivo. E esse resultado a gente já projeta para o ano que vem. Nós temos uma quantidade de obras enormes que estão em andamento, que vão ter condições de ser concluídas, entregues, com o orçamento que nós temos. É importante frisar o nosso compromisso com os pilares fiscais, o nosso alinhamento com a política econômica. A gente sabe o quanto foi importante, né, trilhar este caminho de compromisso com solvência, que nos permitiu trilhar uma descendente no que diz respeito à taxa de juros, e o nosso foco está na transferência de ativos para a iniciativa privada. E ano que vem deve ser um ano muito forte de transferência de ativos para a iniciativa privada, com uma quantidade de leilões bastante grande. Quantos leilões estão previstos já para o ano que vem? Olha, a gente deve transferir para a iniciativa privada ao menos 52 ativos, e alguns muito importantes, muito emblemáticos. Por exemplo? Por exemplo, a Nova Dutra, que vai a leilão novamente ano que vem. O Porto do Espírito Santo, que vai ser a primeira desestatização, a primeira privatização de uma empresa portuária no Brasil. Os leilões das ferrovias, da Ferrovia de Integração Oeste-Leste e da Ferrogrão, os 22 aeroportos que serão transferidos para a iniciativa privada, os 6 lotes de rodovias do Paraná. Então, tem uma carteira de projetos que é bastante interessante. E qual é a prioridade, assim? Essa a gente não vai deixar de fazer de jeito nenhum. Eu digo que, como um bom pai, a gente ama todos os filhos, né? Então, cada estado tem o seu projeto muito emblemático, muito significativo, que transforma a vida daquelas pessoas. Posso citar em Santa Catarina, a 470, a 280, a 163, então são projetos prioritários ali. Posso citar no Rio Grande do Sul, a conclusão do contorno de Pelotas, a travessia de Santa Maria, a duplicação da BR-116,
né? A Ponte do Guaíba nós estamos entregando no final do ano, mas vai ficar um remanescente que a gente deve concluir ao longo do ano que vem. No Rio de Janeiro, nós temos que atacar a 493, né? O arco metropolitano do Rio, então a duplicação do trecho de Marília para Santa Guilhermina, atacar a subida da Serra de Petrópolis. Em Minas Gerais, nós temos a 381 Minas, no Amazonas a gente vai iniciar a pavimentação da emblemática 319. Então, cada estado tem um projeto que é extremamente relevante do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Disso, o que era a obra que já estava em andamento e que estava quase abandonada aí de governos anteriores, e o que é obra nova? A maioria das obras que nós estamos trabalhando são obras que já estavam em andamento. E isso tem uma razão de ser. Nós temos que otimizar o recurso. A estratégia do fracasso, num cenário de pouco recurso, é a pulverização. Ou seja, se eu começo a abrir várias frentes, né, eu vou ficar com várias obras em andamento, todas elas com um pouquinho de dinheiro. O construtor, ele percebe que não tem uma perspectiva de ele receber, então ele também não pisa no acelerador, ele não performa, e aquelas obras vão se arrastando. E a obra lenta, a obra demorada é a obra cara. A obra barata é a obra que é concluída no prazo. Então, obviamente, dentro da nossa carteira, nós temos uma quantidade muito grande de obras que já estavam em andamento, que nós temos que concluir. Então, isso é um dos segredos do sucesso. Segunda coisa, a manutenção dos ativos. Nós tínhamos estados com uma situação muito precária em termos de manutenção de ativos. A gente tem que cuidar do nosso estoque de infraestrutura. Vou dar um exemplo, 135 Maranhão, que nós estamos recuperando hoje. Era uma rodovia que tinha trechos pavimentados que hoje eram estrada de terra, se perdeu o pavimento, o que é um absurdo. Então, nós temos que olhar para esse tipo de equipamento. Então, nós estamos fazendo restauração de muitos segmentos no Brasil inteiro, para recuperar a nossa condição de trafegabilidade, como a 58, a 55 no Pará, a 316 no Maranhão, a 222 no Maranhão, e a 116 no Ceará, a 020, enfim, tem uma infinidade de equipamentos dessa natureza. E algumas obras novas, de fato, a gente vai começar pela importância. Por exemplo, a pavimentação da 367 em Minas Gerais, que liga o Vale do Jequitinhonha ao Porto de Ilhéus. Então, é importante para aquela região que tem o menor IDH de Minas. Então, o A319 Amazonas. Essa já começou ou ela vai começar agora? Nós estamos começando agora no final do ano, estamos removendo as últimas barreiras ambientais, a empresa já está contratada e mobilizada no canteiro, e ano que vem a gente vai dar carga, né? Nós vamos caminhar a pleno vapor. E o senhor falou dessa do Amazonas, qual é essa? Que é a 319, que é a ligação de Porto Velho para Manaus. Uma obra reclamada pela sociedade há muitos anos, né? As pessoas convivem com atoleiros, uma rodovia que tem uma finalidade social, que é interligar uma capital do porte de Manaus com o resto do Brasil. Hoje nós temos mais de 2 milhões de habitantes isolados, que precisam desse transporte, né? Pessoas que não têm dinheiro para pegar o avião, né? Ou aquele pequeno produtor, a rodovia vai servir aquele transporte da carga fracionada, da carga divisível, né? O transporte de pessoas, né? Os ônibus. Então, a gente precisa desse equipamento. O senhor falou que o senhor tem plena consciência da necessidade do ajuste fiscal. Então, isso significa que o senhor não está na linha do fura-teto, que, como o ministro Paulo Guedes falou, que tem um grupo de ministros fura-teto. Isso existe ou não existe dentro do governo? Não, isso não existe. Eu acho que está todo mundo enxergando muito bem que não dá para abrir mão do ajuste fiscal. Compromisso com a solvência é fundamental. A gente teve no governo Dilma um juro que bateu 14,5% ao ano. E a gente viu esse juro cair gradativamente depois da aprovação da PEC do teto dos gastos. Ele chegou a 6,5% quando houve a transição para o governo do presidente Bolsonaro. Com a aprovação da reforma da Previdência e a perspectiva de reformas estruturais, esse juro continuou diminuindo. O prêmio de risco estrutural do Brasil diminuiu. Então, acho que é importante a gente comunicar bem, em todas as oportunidades, que o compromisso fiscal, o compromisso com esses pilares que nos trouxeram até aqui é inabalável. E é muito importante, porque, no final das contas, é isso que nos dá espaço fiscal para que a gente possa continuar fazendo os próprios investimentos em infraestrutura. Se a gente pegar a carteira de investimentos do Ministério da Infraestrutura,
isso fica muito claro. Ano que vem a gente contrata 100 bilhões de reais de investimento, contra 7,6 de orçamento público. Então, ou seja, os investidores precisam apostar na economia brasileira para que a gente possa concluir todas essas obras aí que o senhor falou. Com certeza, e é uma aposta que vale a pena, porque o Brasil é um país que tem tradição de respeito a contratos, nós temos portfólio, excelentes ativos, uma estruturação de projetos hoje muito sofisticada, eu acho que das mais sofisticadas do planeta, se não a mais sofisticada, em termos de equilíbrio na distribuição de riscos, instrumentos financeiros para viabilizar o resultado desses projetos. Nós temos funding, ou seja, nós temos todos os elementos para garantir o que o mercado espera. O investidor saiu muito machucado da pandemia, então ele quer opções de mais longo prazo, opções mais estáveis, com contratos que sejam duradouros, em mercados que têm potencial de crescimento e que garantem excelentes taxas de retorno. É justamente isso que nós temos para oferecer. Portanto, o momento de investir no Brasil é agora, e eu tenho certeza que esses investidores virão e a gente vai ver isso no sucesso dos leilões do ano que vem. Os leilões deste ano tiveram sucesso na sua avaliação? Absoluto. Vamos citar, na área nossa da infraestrutura, os leilões que nós fizemos nos terminais de celulose do Porto de Santos. Leilão que a gente oferece para o mercado por R$1, porque o nosso objetivo sempre é garantir investimento. A gente queria contratar investidores que topassem fazer R$500 bilhão de investimento no Porto de Santos. No entanto, saímos de lá com uma arrecadação de outorga também de R$500 bilhão. Então, mostra uma demonstração forte de interesse e de confiança no país. Nós tivemos, por exemplo, a prorrogação da Malha Paulista e a antecipação do outorga. Então, a empresa que tem a concessão da Malha Paulista e que também arrematou a Ferrovia Norte-Sul, antecipou o outorga. Isso significa que acredita nos projetos e que acredita no país. Vamos passando para a área do saneamento básico, o leilão da concessão do serviço de água e esgoto. Lá em Alagoas, Em Alagoas, foi um sucesso absoluto, retumbante. E às vezes a gente não observa, mas paulatinamente nós temos feito leilões de iluminação pública, todos com muita concorrência, com bons descontos tarifários. Nós vamos ter um leilão de linha de transmissão agora em dezembro, que vai ser uma festa, 7 bi de investimento. Então, os leilões estão dando certo. Agora, está difícil privatizar as grandes empresas, especialmente aquelas que dependem de autorização legislativa. Como é que vai ser esse trabalho de diálogo com o Congresso para poder empreender essa agenda de privatizações que o governo deseja levar adiante? Eu acho que nós temos que fazer o mesmo trabalho que foi feito na reforma da Previdência, um trabalho de conscientização, um trabalho de convencimento que isso é fundamental. Não há mais espaço para grandes empresas estatais e existem segmentos onde não é necessário ter empresas estatais. Por que nós temos estatais no Brasil? Porque no passado, ou a iniciativa privada foi mal sucedida quando entrou em determinados setores, ou ela simplesmente não teve interesse. Ou o governo saiu criando mais, Isso faz parte do passado, nós não temos mais aquele cenário. Então, há espaço hoje, sim, para a privatização da Eletrobras, para a privatização dos Correios, para a privatização dos portos, que nós estamos tocando. Agora, em dezembro, sai a consulta pública para a primeira privatização portuária, que vai ser do Porto do Espírito Santo. E estamos trabalhando firmes na privatização do Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, vai ser o maior porto do Hemisfério Sul, seguramente. Então, acho que nós temos que fazer esse trabalho de convencimento do Congresso para passar essas grandes privatizações. Há um interesse, há esse compromisso e entendo que o foco agora tem que estar em Correios e Eletrobras. Agora, em relação à Eletrobras, o governo, os congressistas têm dito que não vale a pena privatizar agora por causa da questão da pandemia, que os preços caíram, que o mundo está sem dinheiro. Como é que o senhor vê essa avaliação de muitos congressistas aí, por isso está até tudo meio atrasado? Eu acho que a gente tem que fazer uma reavaliação e trazer outras informações, porque no final das contas o mundo não está sem dinheiro, o mundo está com dinheiro sobrando. São 17 trilhões de dólares guardados a juro negativo e os investidores do mundo todo estão esperando boas oportunidades e quem sair na frente vai trazer o investidor. Então, acho que o que a gente botar vai ter sucesso. E se a gente coloca a Eletrobras, a gente vai ser muito bem sucedido na venda. Vai ser uma venda das maiores desse período e a gente vai ser muito bem sucedido. Ok, ministro, nós vamos para o intervalo. Convido você a continuar aqui com a gente. É rapidinho, a gente volta em 2 minutos com
com mais notícias para você aqui com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Voltamos em 2 minutos.